se calhar agora começávamos assim, de uma forma mais conservadora por dar a palavra às senhoras e pronto, passava a palavra à Ana. Pronto, sim, faltam as apresentações, pronto, esqueci-me dessa parte. Não sei se apresento já a todos, mas posso apresentar já a todos. A Ana Mira, que eu já conheço há bastantes anos, estudou práticas do corpo, dança contemporânea e Qigong. É doutorada em filosofia pela FCSH, onde trabalhou com o professor José Zil. Trabalha em performance e em dança e dá aulas de filosofia da dança, salvo erro, ou algo assim. O professor Renato Epifânio é professor universitário, é membro do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, da direção do Instituto de Filosofia Luso-Brasileiro, da Sociedade da Língua Portuguesa e da Associação Agostinho da Silva. É investigador na área da filosofia em Portugal, com dezenas de estudos publicados. Desenvolveu um projeto de pós-doutoramento sobre o pensamento de Agostinho da Silva com o apoio da FCT, para além de ser responsável pelo repertório da bibliografia filosófica portuguesa. Depois tem ainda um currículo ainda mais extenso do que esse que eu já disse. Temos o Rui Lopo também, que é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi membro da direção da Associação Agostinho da Silva e do grupo de estúdio do seu espólio até 2012, é membro de diversas unidades de investigação, o Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, o Instituto de Filosofia da Universidade de Porto, o Centro de Estudos do Pensamento Português do Centro Regional do Porto da Universidade Católica e do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Foi colaborador do projeto de estudos do espólio de José Marinho depositado na BNP, na Biblioteca Nacional. É tradutor, autor de diversos ensaios e está agora a trabalhar na tese de doutoramento, chamada A Recepção Filosófica do Budismo na Cultura Europeia Oitocentista, Orientalismo e Representação da Universalidade. Pronto. E então, agora vamos começar pela Ana. 5 minutos? Então, só pode ser 5 minutos. 10 minutos. 10 minutos, 5 minutos não dá para falar quase nada. Tá, ouve-se bem? Eu queria começar por agradecer à professora Maria Celeste Natália que insistiu para que eu estivesse aqui, mesmo depois de eu dizer que ainda não aprofundei o estudo nem de Amadeu de Sousa Cardoso, nem do Almada, mas junto com esse convite vinha uma ideia de procurar autores que estiveram presentes na obra de Amadeu de Sousa Cardoso particularmente. E quando ouço isto, lembrei-me de uma conferência que o João e a Marta organizaram, em que a professora Maria Filomena Mulder, por quem nutro uma profunda admiração, apresentou o livro que já se falou hoje das legendas de São Julião Hospitaleiro, em que o Amadeu traduziu por desenhos e transcreveu todo o conto do Flaubert com o mesmo nome. Eu depois já passo o livro para poderem... Lembrei-me de fazer o scan de imagens para projetar, mas isto não é uma comunicação, como ainda não nasceu, eu não estaria à altura de falar sobre as imagens, então pensei de fazer de forma assim mais simples. Mas aquilo que vos... também tenho aqui uma tarefa de poder, faço o cruzamento entre estas duas áreas, da dança e da filosofia, ao ponto de já não saber onde me situo e de começar a acreditar que talvez haja uma terceira, onde elas possam coexistir de uma forma mais democrática. Estamos em período de eleições. Um dos temas que me interessa muito tem a ver com a transcrição, o testemunho ou a tradução, e tem assim uma série de palavras, também pode ser transferência, tradução, transcrição, transferência, testemunho,
de uma obra por um outro autor e talvez numa outra linguagem. Por exemplo, nesta primeira edição, que foi da Sylvie Alvin, conta com o conto do Flaubert, traduzido em português, e depois com os desenhos de o Amadeu, onde ele fez precisamente a cópia, como falámos hoje, a cópia letra a letra, com uma medida tão rigorosa do conto do Flaubert. E há ainda o ensaio com o mesmo rigor, mas na área da filosofia, de Philomena Molden. Quando for aprofundar esta questão, provavelmente pegarei neste livro mais aprofundadamente e irei seguir esta linha de pensamento do que é isto, o que é que significa poder habitar a obra de alguém e ter vontade de a traduzir numa outra linguagem, numa outra forma de pensar, que é a nossa. E talvez assim pudéssemos... porque para haver assim, encontros como estes, onde há pessoas de várias áreas e muitas formas de pensar, tem que se trabalhar também formas de poder coexistir, pela diferença, mas de poder coexistir. E talvez tenhamos que dedicar algum tempo ao como é que isso se faz, aos processos. E pensar e experimentar estas formas incorporadas do que é ler um conto em literatura e traduzi-lo por desenho, porque era a linguagem do Amadeu. E para além disso, ainda ter esta vontade de copiar letra a letra, de transcrever letra a letra, fazer este testemunho e a experiência quase da viagem do outro, não é? E também de poder pensar sobre e traduzir por uma linguagem conceptual a experiência já de dois autores, e isto podia ser infinito, não é? Talvez dedicar um pouco mais de tempo a que processos estão envolvidos aqui, e de experimentar mais e de poder pôr estas linguagens em tradução umas com as outras, assumindo que cada linguagem é uma linguagem e tem os seus modos de pensar e fazer, não é? Dentro disto, não vou conseguir aprofundar ainda o livro, se bem que, por exemplo, se já passássemos por uma segunda fase, e se eu trabalhasse com Marta, nas pesquisas que fui fazendo, uma das últimas constatações foi precisamente o animismo. E neste livro também há uma coexistência muito grande. Os animais são um campo de trabalho entre o animismo, sim. Mas não só os animais. Na minha pesquisa fora deste âmbito, eu fui caminhando com experiências sobre o mundo sensível. É tão sensível que às vezes não chega ao palco, não chega a ser espetáculo. Há mais tempo de estúdio, de estudo do corpo e do mundo sensível através da linguagem e do gesto. E nesse processo o que está a acontecer atualmente é cheguei ao animismo na linguagem, mas também com os objetos. Aqui, particularmente neste livro, há uma coexistência, uma forma de estar num mundo onde na floresta do São Julião, ele e os animais não faz assim muita diferença. Pronto, e só para percebermos que há dentro de mundos tão diferentes, que há temas que se unem, e a partir daí poderíamos então encontrar um mecanismo de cada um poder funcionar no seu meio e na sua linguagem, e a partir daí encontrar cruzamentos para que eu pudesse aprofundar mais os meus em gesto e em escrita, e tu no teu pensamento dentro da história e dessa tradução também pela escrita. É isso. E antes de me calar, posso ainda 2 minutos? Eu gostava de vos ler, porque trabalhei na minha pesquisa, é só um parágrafozinho e nem sequer está
nem sequer está construído bem gramaticalmente, porque são palavras dentro de vírgulas, entre vírgulas, que vieram de muitas leituras e foi uma espécie de um poema que eu dediquei a um processo. E o processo tinha-lhe chamado de documento sensível, e o documento sensível era um mapa da experiência era um mapa pela escrita, da experiência que eu estava a ter com o movimento na dança. E a certa altura, quando perguntei o que é o documento sensível, eu não conseguia responder senão dizendo que é uma experiência que o corpo atravessa de novo, daí aquela ligação com a cópia, não é? Que é preciso copiar para perceber o que é isso, o que é que esse ato de copiar, o que é que isso significa. Portanto, um percurso que eu fazia pela escrita, em que reativava o percurso que tinha feito pela dança. Também, já agora gostava só de referir o nome, que assisti a vários seminários de Didier Huberman, onde ele também tinha assim um cruzamento muito interessante entre a história da arte, com projeção de imagens dos atores de cinema que ele trabalhava, com o pensamento filosófico e aquela capacidade às vezes que tinha de pôr uma imagem em estilo e a partir daí dizer um poema ou começar a pensar... Calma-se. Sou eu que faço? Já pediste dito. A partir de uma imagem do cinema poder desenvolver um pensamento filosófico e pronto, este cruzamento entre as áreas. Então, isto são 6 linhas e, como vos disse, não têm sequer sujeitos nem predicados. Tinha a ver com o que é isto, se pensarmos em termos de documento, de uma obra, por exemplo, dos desenhos do Amadeu serem um documento, se pensarmos como um documento do conto de Flaubert, numa experiência desse género, não é? São todas diferentes, eu perguntei-me o que é que seria este documento sensível e respondi assim a partir de muitas leituras, muito provavelmente, ainda bem vocês vão reconhecer as fontes. Ficou assim: o documento seria então a tabuinha de escrever, a inscrição do sensível, a sensação analisada pela palavra, a pré-verbalidade da linguagem, o distanciamento da experiência, a cisura do encontro, dança e palavra, a hesitação do discurso, a condensação da vida transcrita, o testemunho da morte na vida e da ressurreição, a fragmentação das partes, o medo da perda, o apanhar das pedras, o toque da experiência, o lamento da dança, o comparecimento da presença, o deslocamento da arte, a mudança da matéria, o reflexo da ação, a reinvenção da experiência, a precisão da descrição, o elemento semântico da composição, a ficção do documento, a transformação do sonho reinterpretado, a reminiscência da memória, o passado composto, a recoleção das sensações, a reconciliação das intensidades, a reunião dos sobreviventes, a flutuação da atenção, a decisão do fragmento, a arqueologia dos sentidos, a seleção dos sonhos, a associação das ideias, a entrada no inconsciente, a convocação das imagens, a provocação do afeto, o extrato do tempo, o retorno da força, a fala do corpo, o olhar das palavras, a tradução daquilo que nos atrai e tememos, a moldura da experimentação, a orientação do olhar, a heurística do sentido, a inexatidão e o vazio das formas, a diferença do mesmo, o cuidar do corpo, o sintoma do acontecimento, a transcrição da experiência da arte, o aumento da força, a tomada de posição, o ato de resistência, o esforço e a liberdade da escrita, a legibilidade da experimentação, como se lê um corpo, as vísceras, os assombros e os gestos, a não separação entre a dança, o documento e o poema e o ensaio filosófico. Obrigada. Eu já tenho aqui umas quantas perguntas, mas se calhar agora deixava o resto da mesa a falar e para nos contarem da sua experiência com o Amadeu.
Então, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou para participar nesta sessão, lamentando não ter podido estar da parte da manhã. Eu estou aqui numa dupla qualidade, desde logo e sobretudo enquanto investigador da cultura filosófica lusófona, não estritamente portuguesa, mas também enquanto editor, já que vou falar, ou vou partir de um livro, na minha intervenção, um livro que tive a oportunidade, mais que a oportunidade, o privilégio de editar, que se intitula Amadeu de Sousa Cardoso, A Força da Pintura. É um livro do Luís de Barreiros Tavares, que tem colaborado assiduamente na Nova Águia, na revista Nova Águia, e tem também produzido alguns ensaios, entretanto, coligidos em livro. Esta é uma obra muito interessante, que muitos de vós, de certo, não conhecerão, até porque a obra saiu muito recentemente, foi lançada muito recentemente, que faz de alguma forma um mapeamento, uma cartografia dos vários estudos até hoje realizados sobre o Amadeu, que convoca autores contemporâneos, no domínio da filosofia da arte, sobretudo, e que explora enfim, uma perspectiva, uma visão que parte deste conceito que eu vou também aqui explorar, este conceito de uma força de uma obra, mas também da força de uma persona, de uma pessoa. De resto, a certa altura, diz-se, ou melhor, o próprio Amadeu disse, isso é aqui citado, isto, literalmente: ninguém deixa de fazer uma obra de arte intensa por falta de técnica, mas por falta de outra coisa que se chama temperamento. Enfim, para mim, os tais artistas de técnica acabaram. Isto de facto revela esta dimensão de um caráter que eu gostaria aqui de sinalizar. Enfim, sem romancear a vida e muito menos a morte precoce do Amadeu. Enfim, não vou aqui dizer que morrem mais cedo aqueles que os deuses mais amam, mas em personalidades similares à do Amadeu, personalidades que aparentemente parecem estar sempre em guerra, e isto é uma expressão que aparece noutra passagem da obra. Diz-se: Amadeu preparava-se para uma exposição como quem se prepara para a guerra. De facto, esse desgaste ontológico acaba por ser também necessariamente um desgaste psicossomático, um desgaste biológico, corporal, e que pode também explicar em parte essa morte precoce. De facto, desde logo estamos aqui a falar da força de uma pessoa, que é mais e menos do que a coragem de uma pessoa. Porque muitas vezes, de facto, quando se corresponde a um apelo interior, a uma voz interior, ou neste caso talvez mais propriamente a uma visão interior, não há depois como não deixar de ser fiel a essa voz, a essa visão. Contra tudo e contra todos, se preciso for. Esse seria o primeiro ponto. Enfim, o livro também explora essa dimensão de uma força cromática, de uma força conceptual e formal, com algumas alusões, até temos de motivos, à cultura portuguesa. Isso também é interessante. A certa altura fala-se no livro, e eu próprio já tenho refletido sobre isso, a partir de outros autores, nomeadamente José Marinho, essa tensão não contraditória entre o universal e o situado, que mais de que não sendo uma contradição, é essencialmente, em última instância, uma complementaridade. Ainda a respeito da pessoa do Amadeu, há aqui uma citação também interessante, em que se denota, e que enfim não é contraditório com o que há pouco se disse, uma permanente insatisfação. Diz-se, entre Manhuf e Paris, só está bem onde não está.
De facto, esta inquietude, este desassossego, enfim, que aparece em vários autores da época, e que é também interessante. Daí também esse tópico dos zigue-zagues, que já alguns autores exploraram, nomeadamente a Maria Filomena Mulder, sendo que na questão das obras de arte, nomeadamente as artes plásticas, há sempre uma questão prévia que aqui aparece refletida a partir de uma citação do Paul Klee, e que é uma citação muito interessante, breve, que eu vou aqui recordar. Será que um quadro nasce de um gesto único? Não, constrói-se peça por peça, tal como uma casa. E pergunta a seguir: e o observador consegue apreender o quadro com um único olhar? E responde: muitas vezes sim, infelizmente. E que a palavra-chave, obviamente, é o infelizmente. Ou seja, há aqui dois olhares: há um olhar diacrónico e um olhar sincrónico, sendo que o nosso olhar de espectador é naturalmente, necessariamente, diria até, um olhar sincrónico, mas precisamente esse olhar sincrónico precisa de ser ele próprio desconstruído, procurando dessa forma recuperar o próprio processo, e redundantemente diria diacrónico, que levou a isso que está à nossa frente, a isso que estamos a observar e supostamente a apreender num único olhar. Isso, porventura, para não dizer de certo, no caso da obra do Amadeu é particularmente pertinente ter em conta. Enfim, obviamente também se fala desse dessituamento do Amadeu. Ele próprio o assumia, enfim, essa citação célebre: sou impressionista, cubista, futurista, abstracionista, de tudo um pouco, mas nada disso forma uma escola. De facto, em Amadeu há muitas portas que se estão a abrir e que ele próprio, em virtude da sua vida fugaz, não teve tempo para franquear todas elas. Enfim, também o livro fala também, não fala todos, enfim, se é que eu posso dizê-lo, mas de todos os estudos que já se fizeram sobre o Amadeu, em alguns casos tomando posição, concordância e discordância. Fala também de algumas omissões que são curiosas. Por exemplo, ele anota que o José Gil, sendo alguém que, enfim, que se tem debruçado sobre diversos artistas em geral e pintores em particular, nunca sentiu esse apelo, ou nunca houve pretexto suficiente para escrever sobre Amadeu, e isso não deixa também de ser curioso, porque de facto não é fácil falar sobre Amadeu. Enfim, e como último tópico eu aqui anotei, fala-se também do quanto a obra do Amadeu antecipa algumas tensões que virão emergir necessariamente com mais força na arte contemporânea, nomeadamente um certo estilhaçamento dessas fronteiras clássicas entre uma cultura mais erudita, ou dita mais erudita, ou aparentemente mais erudita, e uma cultura, ou que se virá a chamar depois pop art. Há aqui alguns traços, até porque o livro traz também, o livro tem duas partes, depois traz também como anexo algumas reproduções
de obras no Amadeu e identifica em algumas obras, de facto, esse cruzamento que é simultaneamente um estilhaçamento de fronteiras. Enfim, para começo de conversa, penso que é suficiente. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Para mim sempre um gratíssimo prazer estar aqui no Porto e nas iniciativas do Grupo de Investigação Raízes e Horizontes, do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras, as coisas organizadas aqui pela queridíssima amiga, professora Celeste Notário. Um gosto de estar aqui no Museu Soares dos Reis, só esta envolvente nos esmaga e nos retira qualquer possibilidade de dizermos qualquer coisa de interessante, e ainda mais a disposição em anfiteatro, que seria aquilo que mais o Almada, o Amadeu rejeitariam, não é? Eles que eram os entusiastas do vaudeville e do music hall. Há até aquela passagem célebre em que eles dizem a própria nuvem de fumo que nos quase que impede de ver os atores a representar, isso comunga-nos numa mesma atmosfera entorpecente, e isso é tão mágico e tão participante, tão comungante, faz-nos tanto participar de uma mesma atmosfera, que vale tanto como aquilo que estamos a ver representado, não é? Então, eles que tentaram combater essa ideia de um palco e de um público, de um auditório de um lado e de um espetáculo do outro, essa sociedade do espetáculo que ainda não tinha sido teorizada e eles já estavam a combater, e nós persistimos em prolongá-la e continuá-la, mas assumindo essas condições, aquilo que eu gostaria de fazer seria uma reflexão filosófica sobre a arte, não é? Como não me sinto capaz de o fazer, ou não me sinto que nestas condições isso seja possível fazê-lo, fazer algo mais simples e ao mesmo tempo de muito mais complexo, que é de mostrar como, seguindo uma intuição que o Zé Carlos há pouco já deixou assim passar de passagem, entre um chorrilho de provocações que precisavam de horas e horas de fundamentação para poderem ser compreendidas. Uma das coisas que foi aqui dito foi que estes pintores, estes artistas, devem ser vistos também como pensadores, não é? Também como filósofos. Não vamos evitar esta palavra. E, contrapolarmente, dialeticamente, o método que eu sempre utilizo, então, se eles são filósofos, então a filosofia também tem algo de artístico. Então, desdobrando, quer dizer que a filosofia, ou simplificando, a cultura filosófica da época, suscitou os temas que eles vão trabalhar, assim como eles alimentam os temas de que a filosofia se vai ocupar argumentativa, conceptualmente, discursivamente. Bom, esta aparente circularidade não nos deve constranger, não nos deve prender, mas, pelo contrário, deve-nos libertar. Eu ia começar, como epígrafe, por uma citação que o Renato já aqui leu, que é aquela em que o Amadeu recusa todos os ismos porque os assume a todos. Ora, isso é a atitude que está a ser assumida simultaneamente por um Fernando Pessoa. Não é? Eu não sou tudo, eu não sou nada, eu não posso ser nada, à parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo, ou sentir tudo de todas as maneiras. O Raul Leal também procura teorizar aquilo que ele chama o vertiginismo, um sistema assistemático, feito de antíteses. Quase todas as frases do livro dele são antitéticas. O Leonardo Coimbra fez uma crítica demolidora em que diz algo que para o Leonardo Coimbra era uma crítica negativa, não é? Mas que é profundamente objetivo, verdadeiro, e que eu acho que foi lido pelo Raul Leal como um elogio, que é que o livro dele estava cheio de antíteses e de contradições. Ora, isso é o próprio modo
como os chamados modernistas assumiram a única possibilidade, vírgula, mas portuguesas. Encontraram-se menos exilados no seu próprio país do que o haviam previsto, ao encontrarem-se com o grupo literário. O meio é constrangedor. O Agostinho Silva tinha uma frase muito forte, não é? Que ele diz que um meio mesquinho amesquinha até aquilo que é eterno. E eles, quando se formaram, não é? Previram que estavam exilados no seu próprio país. Mas, no entanto, o desenvolvimento da sua obra e o encontro com os seus companheiros mostrou que assim não era. E isto parece uma das chaves de entendimento da obra do Amadeu, como do Almagro. O António Quadros tem um ensaio, um conjunto de ensaios sobre o primeiro modernismo português, em que procura justamente demonstrar em como cada geração vai reinventando a tradição, e que a tradição se consegue impor mesmo perante as descobertas, a tradição portuguesa, não é? Perante as descobertas estéticas, literárias, técnicas mais explosivas, mais disruptivas, mais avassaladoramente novas. Isto não nos autoriza a fazer uma leitura tradicionalista do que seja a tradição. Não é? Isto mostra é que este conceito de tradição deve ser visto como um processo. A continuidade não é a continuidade do mesmo, é a continuidade do que subjaz no diferente. E isso é o desafio que nos leva a pensar. Porque é que a inovação estética de Amadeu continua a trazer a boneca do Minho, a olaria, a fruta, a cor. Não por acaso, quando ele edita o álbum dos 20 desenhos, que foi reeditado pela Gulbenkian, e então estão lá aqueles textos daqueles críticos franceses muito interessantes. Eles fazem questão de lhe chamar português, não é? Porque se fosse um grande artista de outro país, se calhar era apenas um grande artista, mas um grande artista português é um grande artista português, o que é logo um adjetivo que nos põe logo de pé atrás. E depois um deles diz uma coisa que eu acho espantosa, que é que aquela cor só é possível a quem tenha uma experiência de luz africana. Não é? Porque, como é sabido, o Amadeu de Sousa Cardoso é africano, não é? Porque Amarante... Não, eu estou a falar do Amadeu de Sousa Cardoso. Chama-se ironia. Eu estou a citar o Vossel, o crítico que criticou o Amadeu de Sousa Cardoso no Van Gassin, que saiu em Paris, do álbum que o Amadeu editou. É melhor ser... Pronto, vou continuar num registro mais objetivo. Não, eu não considero que o Amadeu seja africano. Para mim é um bocado indiferente essas qualificações um pouco políticas, mas... Diz, estavas a dizer o que é do primitivismo. Quer dizer, há uma apropriação da arte africana pelos modernistas neste período. Eu não sei se é uma apropriação da arte africana por estes artistas ou se a África ganha consciência através destes artistas, que é um pouco uma inversão de sujeito, mas que eu penso que faz todo o sentido da minha opinião. Porque a África não é aquela coisa que possa ser apropriável. É um continente onde moram pessoas e... Eu acho que há diferenças com a sua tua. Há números em que a imagem da África, há uns em que há efetivamente uma apropriação da imagem africana. Apropriação no sentido bastante forte do termo. Basicamente o que eles fazem é trabalhar à volta de certos clichês que haviam na época. No outro, talvez possa concordar contigo. Não sou eu que estou a falar, não sou eu que tenho que falar. Eu estou só aqui, pronto. Mas percebes, noutros
talvez possa haver esse movimento meio hegeliano de exteriorização e tomada de consciência através do exterior. No álbum Vendação, que me deu embora editor, a capital do mundo civilizado, que é Paris, como é sabido, não é Kinshasa, aparecem estes dois textos que acentuam o caráter português do autor. Um deles dizia que vem de um país com cores africanas, com uma luz africana, e no outro dos textos acentua também como esses textos remetem para um lado greco-arcaico, um lado mesopotâmico, um lado patagónico, pronto, um lado extra-europeu. Me interessa-me bastante pensar este lado não europeu da cultura portuguesa. E isto não é uma invenção de Amadeu de Sousa Cardoso, é algo que está em 1917, como provavelmente em 2017, a ser discutido e que deve ocupar as nossas mentes no momento em que o conceito de pertença, o conceito de comunidade, o conceito de identidade, tantos pesadelos pode provocar. Julgo que são mestres no sentido de nos mostrarem que, se aprofundarmos a particularidade do lugar onde estamos, encontramos o universo, que afinal somos constituídos de moléculas feitas de elementos mais ou menos semelhantes. A tabela periódica não é assim tão numerosa, os elementos que a constituem. Bom, isto para voltarmos a 1917. Em 1917, assim como aconteceu qualquer coisa no Conselho de Orém e qualquer coisa na Rússia, aconteceu também o Portugal futurista. O Portugal futurista, em 1917, foi imediatamente apreendido pela polícia. Assim como o Orfeu III não pôde sair, o Orfeu III, em que ia haver uma homenagem ao Amadeu de Sousa Cardoso, uma homenagem que iria fazer justiça ao trabalho do Amadeu, não é? Como anteriormente tinha sido feita justiça ao Santa Rita Pintor, o Orfeu III iria pôr, porventura sob a forma de alt-text, alguns trabalhos do Amadeu, assim como há pouco se citou aquele texto do Peçanha, que não saiu no Orfeu III, saiu noutra das revistas que hoje consideramos criticamente como órgãos do modernismo. Bom, o Portugal de 1917 é o Portugal que engendra o Portugal futurista, que é imediatamente, ainda não é o Portugal pós 28 de maio, mas já há censura. Os trabalhos do Raul Leal são censurados, como os trabalhos do António Boto são retirados das livrarias. A Irene Lisboa, que há bocado foi referida, teve os problemas que teve, como a Judite Teixeira, e o Portugal futurista foi recolhido pela polícia. Simultaneamente, temos a Águia a sair. Eu trouxe aqui uma Águia de 1917 e o que eu gostava de demonstrar é algo que me parece fantástico quando pensamos neste tempo. Há uma crítica que é feita ao futurismo, o Amadeu participa dessa crítica. Diz, o futurismo pode estar errado, mas ele assume a irredutibilidade da época como experiência, como intimidade daquilo que estamos a fazer. Então, parece que se assumiu que aquilo que se está a fazer não vem de fora do tempo, mas vem da nossa época. Então, à distância, nós conseguimos perceber nexos, conseguimos perceber uma unidade dialética entre movimentos aparentemente tão distantes como os futuristas e os aguilistas, a Renascença portuguesa e o Portugal futurista. Isto não parece tão absurdo se pensarmos nas preocupações comuns.
Se abrirmos uma águia de 1915, de 1917, como dizia, encontramos poemas de temática arabizante. E a Sónia Delaunay, que aqui foi referida, sublinhava como o caráter, as moriscas que o Amadeu desenhou, o caráter quase andaluz, porventura por influência do seu mestre espanhol, mas há algo de profundamente ibérico a acontecer. Não é o mestre espanhol andaluz que o Amadeu teve em Paris. Há esta leitura muito individual, muito correta, muito biográfica, isto é tudo correto, mas simultaneamente abrimos a águia e estamos a pensar no moçarabismo da cultura portuguesa, que era uma questão que há décadas ocupava a discussão entre os intelectuais. O Teófilo Braga tem um livro sobre isso, o Júlio Correia responde, o Menos Correia. Essa discussão estava a ser travada. Os temas, hoje foi dito uma coisa muito bonita, que é o caráter colaborativo da arte não impede que vejamos que ele suscita, reforça, fortalece a singularidade, a individualidade dos agentes em questão. Não é? Eles, quanto mais trabalham coletivamente, quanto mais trabalham até comunitariamente, quanto mais se fundem uns com os outros, mais a sua individualidade se afirma. Isto não é uma antítese, nem um paradoxo. Isto é mesmo a experiência real, biográfica, existencial e criativa deste grupo. O Miguel Real tem aquele esquema muito pedagógico de história da cultura portuguesa, da cultura filosófica portuguesa, que aponta aquelas 4 grandes categorias: o providencialismo, o racionalismo, o modernismo e o espiritualismo. Não é? E se nós abrirmos estas 2 revistas, encontramos-las todas. Elas estão todas aqui. De manhã, por exemplo, foi dito que quando a geração modernista se afirma, ela afirma-se antirromântica, antinaturalista, antifigurativista, antissimbolista. Isso é tudo verdade, do ponto de vista literal, do ponto de vista da técnica, do ponto de vista das proclamações. Mas se nós abrimos o Portugal Futurista, a tal revista que foi apreendida pela polícia, encontramos um manifesto do Álvaro de Campos, perfeitamente demolidor, não é? Que há quem veja traços nietzschianos. Eu vejo este vitalismo como, lá está, como sinal de uma época da qual o Nietzsche participa, como o Álvaro de Campos participa, como o Guiot participa, como muitos outros grandes vitalistas participam. Esta angústia da influência a mim não me angustia, muito menos angustiaria o Álvaro de Campos. Mas neste mesmo número, em que temos o ultimátum futurista do Álvaro de Campos, temos também poemas simbolistas assinados por um heterónimo do Álvaro de Campos, que é o Fernando Pessoa. Não me enganei, foi outra vez. Bom. E a águia, o Portugal Futurista, são constelações de interesses. Podemos ver isto segundo a ótica da ligação entre os artistas e o poder, mas também podemos ver segundo outra ótica, que me parece mais profunda, a ótica da colaboração. Não por acaso, alguns dos autores estão nos 2 lados. O Fernando Pessoa esteve na águia até quase 15, não é? E depois, quando o marinheiro é recusado, essa história é conhecida, dá o salto, cria os seus órgãos próprios, não é? A criatividade dele era suficiente para fazer 10 revistas e debater consigo próprio, e dialogar e conflituar-se consigo próprio. Neste número de 17, tanto temos o António Sérgio a elogiar a educação científica como modo de mantermos a sanidade num contexto de guerra, para não mandarmos a ciência fora com a crítica dos usos da ciência, como, por exemplo, maravilhas técnicas, expressão do Sérgio, irónica, como o gás mostarda e os bombardeamentos aéreos, e nestes textos incríveis do Sérgio da Águia, que nunca foram recompilados em livro, é um desafio para a nova Águia, recompilar os textos do grande Sérgio, até os poemas, na Águia, dos ensaios. Não é? Há aqui um texto incrível sobre a educação científica e a educação filosófica. O Sérgio debate com o Leonardo de Coimbra, que falava da educação religiosa. Então, há este debate profundíssimo entre intelectuais, ao mesmo tempo que
temos artigos sobre os falares tradicionais do Minho, sobre etnografia, sobre procissões, tema que aparece nos quadros do Amadeu, uma procissão. O São Jorge a lutar contra a coca, que é aquilo que nós chamamos de dragão, não é? Porventura influenciados por Hollywood, mas na tradição portuguesa era a coca. Às vezes até aparece a Santa Coca no romanceiro, a Santa Coca, que debate contra o São Jorge, que é um dragão. Há aqui uma fotografia de uma procissão. Isto parece que estamos na Idade Média, mas não, estamos há 100 anos só, foi ontem. E temos aqui vestígios etnográficos perfeitamente recolhidos. Há aqui um trabalho etnográfico, um trabalho arqueológico e um trabalho prospectivo, simultaneamente, nas mesmas revistas. Por isso, quando surge, o Amadeu não surge do céu aos trambolhões, como se costuma dizer. Ele é mais um elo de uma tradição, de um contexto altamente fecundo, pensante e que está fervilhante de ideias muito mais do que se possa supor, apesar de por isso andar a aprender revistas porque não tinha mais nada que fazer. Eu podia desenvolver, eu já passei imenso o tempo, tinha trazido também o Bergson, que era uma leitura dos dois Amadeus, do Modigliani e do nosso, dos dois Amadeus. No fim da vida, o Bergson está a editar a filosofia do não é? Ele recolhe aqueles artigos todos sobre o não é? Em 1940, zangadíssimo com o que está a acontecer, a filosofia do não, em que ele fala da lógica não aristotélica, em que ele fala da ontologia não substancialista, tudo temas caríssimos aos nossos modernistas. O Álvaro de Campos tinha proposto já a estética não aristotélica, o Raul Leal e o Fernando Pessoa já tinham proposto uma ontologia não substancialista. Tudo isto, o Leonardo Coimbra já tinha escrito o livro sobre Bergson, que depois o Marinho, que o Renato citou, desenvolve e explicita. Então, tudo isto está integrado numa constelação de debates e de ideias, cheio de contradições, cheio de antíteses, cheio de vida, né? Cheio de alegria. E se há algo que estes autores nos transmitem é uma imensa alegria, e é isso que acho que nos traz aqui, senão não valia a pena. Viva o Amadeu! Depois do nosso Amadeu africano. Antes de passar a uma discussão, acho que podemos começar agora a dialogar mais entre todos. Eu tenho uma série de perguntas a colocar a todas as pessoas em figuras mecanizadas. E eu lembrei-me que uma figura mecanizada é um corpo dessubjetivizado. E pensei se tu, olhando para aquela imagem, conseguirias ver alguma ligação, haver ligação, e que tipo de ligação com o teu trabalho a nível de filosofia da dança. Ainda não há imagem? Não, tem de se ligar. Vê no telemóvel, não tens, tens Google. Vê no Google. Estou para ganhar. Mas eu posso... Eu até te fazia o desenho, mas acho muito mal a desenhar. Começávamos já a fazer tradução. Só para não estarmos à espera, se calhar posso começar por referir uma obra que... Obrigado. Deixa estar, não te preocupes. É uma mãe.
pormenor. Eu imagino. Mas, a sério, não se... Deixa estar. A sério. Ok. Já está. É da Mariana. Mas eu posso começar por referir um livro do Kleist que se chama precisamente O Teatro das Marionetas, em que ele diz que das personagens diz que os bailarinos deviam ser marionetas, que a beleza da dança estaria em quanto mais se o corpo fosse uma marioneta, e traz precisamente essa... Porquê que tu falas de marioneta aqui? Não fala, Pelo movimento desarticulado da figura, perceptuar de boneco, e há aqui uma inverosimilhança, não é? Parece uns bonecos, até é meio desmembrado, não é? Aqui a virilha é bizarro. E a vara é um instrumento de manipulação da marioneta, sendo que o Amadeu está nesta fase a usar a vara como elemento formal, mas eu acho que a vara adquire às vezes uma certa função. Num retrato do médico de 1917, é um estetoscópio. Aqui também vemos a vara entrar pelo ouvido do parigo. E no retrato do médico de 1917 há o estetoscópio, quer dizer, criam-se algumas funções para a vara. Eu associando esta desarticulação do movimento, sobretudo das pernas deste retrato, não consigo desligar da vara enquanto manipulação do marioneta. Pois, ok. É por aí. Então, pode ser pertinente pensar neste ensaio do Teatro das Marionetas do Kleist, em que há um ideal de beleza que estaria ligado ao bailarino ser não humano, mas ser marioneta, não é? Onde podia... Não desligues, deixa estar. Luz específicas. Questão de rodarmos a mesa, se calhar. A nossa performance. Calma. Eu não demoro muito. É só porque a luz do projetor está a incidir sobre os olhos de... É essa. Então, podem deslocar-se. Vai lá desligar. Já viste, já desvio, já Vou ligar. Pedimos desculpa por isto. Há também nessa história a ideia do corpo do bailarino ter que estar sempre a lutar com o peso, que o corpo pesa, e da marionete poder ser sempre leve. Não é? E na segunda parte desse livro há uma situação em que num encontro entre dois homens, há um que se debruça para tirar um espinho do pé, e o outro vê aquele quadro que eu não me lembro do autor, a escultura do rapaz que tira o espinho do pé. É de quem? Eu também não me lembro do autor, mas é artística. É o rapaz do espinho. É o rapaz do espinho, isso. E uma das personagens vê, na forma como aquele rapaz se dobra e para tirar qualquer coisa do pé, e vê essa escultura. E ao falar-lhe, o rapaz ficou tão entusiasmado que tenta reproduzir a escultura. E o que acontece é que quanto mais reproduz, menos parece semelhante com ela. E então, há também, tanto na história do teatro como na dança, no teatro há o cantor, agora como está cá o outro, Tadeusz Cantor, que trabalhava com os atores no limite de parecerem bonecos.
E isto entre o boneco e o humano é uma pesquisa tanto na dança como no teatro, não é? Da desumanização do corpo humano ou da humanização do objeto. Esteticamente há também uma questão das articulações, que é o que a Marionete tem, o poder isolar partes do corpo para daí poderem surgir outros corpos, ou ligar, poder, não é, desconectar a mão do braço para poder se calhar ligar a mão ao ombro ou ao ouvido. O espaço, a ideia de espaço, o espaço que existe entre as articulações e o poder abrir espaço entre as articulações é um dos treinos mais intensivos, tanto na dança como no teatro. E esse poder abrir buracos, que são também buracos de sentido, num corpo para que possam surgir outras imagens de corpo, num corpo humano que nunca se pode desintegrar, não é? Quer dizer, pode, mas depois seria o fim. Não sei se respondi. Sim, respondeste. Há muita dúvida. Eu acho que vocês podem falar todos entre vocês sem ser e se alguém quiser colocar alguma questão. Eu queria retomar a questão que surgiu e depois que gerou aquele curto-circuito do africanismo, retomando a questão desses códigos que nós podemos etiquetar ligado ao animismo, ao primitivismo, mas agora a sério, sem ironias e sem sarcasmos. É curiosa essa alusão, sendo que nós temos aqui, ou também aqui, virar o jogo, dar a volta à mesa e ver isso positivamente. Obviamente que a apreciação tende a ser, num certo sentido mais imediato, tende a ser depreciativa, não é? E daí essa confusão animismo, primitivismo, africanismo e Portugal no meio. Mas enfim, essa consideração do Rui, ou essa alusão, fez-me lembrar um outro autor, que é o José Enes. O José Enes tem uma passagem muito interessante numa obra que se intitula Linguagem e Ser, que é uma passagem que dialoga no sentido em que estabelece relação, ainda que não explícita, quer com José Marinho, em Portugal, quer com Martin Heidegger, que foi certamente um dos mais marcantes pensadores da contemporaneidade, da Europa e do Ocidente. E isso passa pela relação entre língua, cultura e técnica. Como sabemos, o Heidegger considerava que a cultura europeia, por extensão ocidental, estava cada vez mais sobredeterminada pela técnica, e isso para ele era uma grave ameaça. Ora, o que quer o José Enes, de uma forma, a meu ver, muito sutil e muito certeira, nos diz, é que de facto a cultura portuguesa e, por extensão, a língua portuguesa, até por essa dimensão periférica, foi mais poupada a essa crescente sobredeterminação da técnica. E isso que à partida é uma desvantagem, pode e deve ser vista, no caso dos GNs, positivamente. Porque a língua ficou mais resguardada, ficou mais poupada a esse desgaste da técnica. Isso é muito interessante. O José Marinho também tem considerações que apontam nesse sentido. Portanto, ainda bem que somos africanos. Era a conclusão. Do Heidegger africano,
não sei se ele ia achar piada, mas era capaz, não ficou conhecido pelo seu sentido de humor. Pior que combater é usá-lo a nosso favor. Muito mais eficaz. Mas eu, por acaso, em relação ao Renato, eu tinha uma pergunta a fazer. Disseste a dada altura que, olhando para o Amadeu, que o Amadeu, não sei se tu, se o Luís, falaste de uma permanente inquietação e disseste não apenas que era uma permanente inquietação por parte do Amadeu, mas que era uma permanente inquietação que se verificava numa série de autores da época. E o que eu gostava de saber era, basicamente, o que é que tu achas relativamente a duas questões que estão mais ou menos ligadas. Em primeiro lugar, de onde é que ela chega, de onde é que essa inquietação permanente chega e em segundo lugar, porque é que ela recobre um conjunto de autores numa determinada época e, em segundo lugar, se nós hoje, atualmente, se ainda sentimos essa mesma inquietação, ou se ela já é diferente, ou sequer se já nem a poderemos sentir. Muito bem, a questão é interessante. Sendo que há aqui vários planos. Digamos que se quisermos, uma questão geracional ou de época, uma época de transição que necessariamente propicia essa maior desorientação, essa maior inquietação. Mas aqui pelo menos imediatamente, eu procurei focalizar-me no próprio Amadeu. Portanto, era um traço de caráter que era uma espécie de reverso dessa força. Essa força que eu procurei enfatizar, essa força de caráter, ia a par com, de facto, essa inquietação e a citação. Estou aqui a recuperar. Evoluir na prova de vida. Até no dia seguinte acha que errou na véspera. Aquela frase do só está bem ou não está. Aliás, todos sabemos, isso faz parte daquela música célebre do Variações, não é? Há aqui até um eco interessante, porque isto é entre Paris e Manhouf e o Variações era entre Braga e Nova Iorque. Há aqui de facto ecos interessantes. Mas agora vou reparar aqui. Mas a questão era, portanto, essa inquietação aqui era mais um dos traços de caráter que eu procuro salientar no Amadeu. Obviamente nós hoje enfim, é difícil falar, pelo menos desde o século XIX, em períodos de não transição, não é? Nós parece que estamos em transição contínua. Recuperando o Heidegger, mas nessa fase também está demasiado gasto, não sei se já viemos demasiado tarde para os deuses e demasiado cedo para o ser. O ser ainda não chegou e porventura nunca chegará. Dos deuses também não há sinal, por isso. Exato. Eu acho também estamos lembrando de um texto do Gemarim, que também é muito interessante, muito forte, em que ele diz que os deuses se ausentaram, de facto, propositadamente. Mas quer dizer, os cânones que durante séculos, isto porventura também será um pouco ilusório. Nós tendemos sempre a definir a nossa época e a nossa situação por contraponto e projetando uma estabilidade que porventura nunca existiu, não é? A Idade Média teve também nós e pontos de viragem sucessivos, não é? Não teve apenas um único cenário durante séculos, tal como a modernidade. Mas de facto, aliás, não é por acaso, também não estou a dizer nada de novo, não é por acaso que quando se fala da cultura moderna e pós-moderna, cultura contemporânea, um dos conceitos-chave é o conceito de velocidade, de aceleração. Isso também não é por acaso, não é? De facto, pelo menos há essa percepção maior de uma transição de tal modo contínua que se torna vertiginosa. Enfim, não vou dar exemplos, mas nós estamos numa época particularmente conturbada, a todos os níveis. A todos os níveis, seguramente que sim. Quem tem olhos para ver. Não sei se o Júlio quer acrescentar alguma coisa.
Não, preferia abrir o debate. Eu estava há pouco a citar estas duas frases que atestam, lá está, que a feição, a vocação, porventura até especulativa do Amadeu, que ele disse em entrevistas, e uma era a tal do evoluir a uma prova de vida, não é? Mostrando que aquilo que não muda é porque é um cadáver, não é? E depois, outra frase também bastante forte, o feliz do jovem que no dia seguinte acha que errou na véspera. E há pouco eu li também um pouco rápido, e assim, ouvindo é mais difícil, mas quando estamos a ler aquele texto do Almada, aquilo também tem várias antíteses. O próprio Almada também cultivava o modo antitético de dizer. Às vezes de forma mais subtil, outras vezes de forma mais correta. O Raul Leal também o faz, mas tem um estilo muito mais difícil, muito mais barroco, muito mais intragável, para dizer assim, de forma familiar. E então isto mostra que eles são pensadores do nosso tempo, não é? No duplo sentido, de que pertencem ao nosso tempo, do genitivo, e que pensam o nosso tempo. Há algo que eles pensaram, ou que eles pensam, que ainda nos acompanha. E há pouco, se calhar não foi claro, queria explicitar. Eu não tentei mostrar conservadoramente que o petróleo futurista e a águia são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Não acho que sejam a mesma coisa. Acho que há constelações de interesses comuns. E quando abrimos, em 1917, uma águia, um número da águia, um número triplo, trouxe este número é triplo, então é um número maior, tem uma riqueza maior. E encontramos um poema de temática árabe, uma reflexão sobre a ciência e a técnica, uma história da música, uma recolha etnográfica e arqueológica num concelho do Minho, uma recolha de inscrições megalíticas ou de inscrições num mosteiro. E nós vemos o que é que o Amadeu está a fazer. E pronto, isto excluindo o pequeno parênteses de que a águia é feita em Nova Iorque, não é? O Carneiro e o Pascoais são conterrâneos do Amadeu, são os três de Manhattan, que em Portugal se chama Amarante, não é? É um bocado incrível, não é? Como é que temos estes três, estas pessoas a pensar, pessoas que vieram de Amarante, não é? Onde nós hoje vamos ver o rio, muito bucólico, muito castiço, bebemos vinho verde, mas ali pensava-se, pronto, e continua-se a pensar. Eu acho que se pensa em toda a parte. Eu acho que se pensa em toda a parte. É por isso que nós somos filósofos portugueses, não é? É por isso que existe a filosofia portuguesa. Só para a área, que não é nada, só uma coisa informativa. Eu não sei se conheces, por causa da marioneta, não sei se conheces um texto de teatro do Almada Negreiros, que é o Antes de Começar, em que dois bonecos, duas marionetas, estão adormecidas e quando o homem não está, elas ganham vida. E quando ganham vida, começam a falar do que é ser, o que é que será ser humano. E o que é ser uma menina, outra menina, o que é ser um menino, o que é ser uma menina, e começam a discutir um com o outro, e é um texto muito, muito bonito, que foi representado muitas vezes, foi estreado pelo Lourdes Castro, em 1956, com a Almada a ver e a chorar, segundo que ela comentou. A Lourdes Castro fez os figurinos, fez os cenários, e desde então tem sido muito representado, é normalmente representado por um público infantil, mas na verdade é um texto para toda a gente. Antes de começar, dos anos 20, 26. Oh, Rui, eu não sei, aqui a Marta e sim, mas é rápido, é só uma pequena brincadeira. Um dos Delaunay, quando chegou, foi a Espinho ou a Amarante. Pronto, é isso. Onde esse sítio é a Vila do Conde. Vamos partir do pressuposto que a Sónia Delaunay chega à Vila do Conde e ficou bastante agradada com a luz e ficou bastante espantada com a luz. Diz uma coisa, a luz de Vila do Conde é o lado não europeu da cultura portuguesa, não é?
pergunta é ótima justamente porque o que ela quer perguntar não está dito nas palavras que foram utilizadas. Há uma luz nessa pergunta que as palavras que foram utilizadas não podem expressar, não albergam. É. Deve ter sido por isso que ela foi acusada de estar de espionagem, estar a fazer sinais para os submarinos. E se calhar é isso que estamos a fazer, não é? Se calhar as coisas que andamos a dizer são tão contraintuitivas. As coisas que andamos a pensar, o esforço de fazer estas revistas como o Portal Futurista, que durou um número, ou a Águia, que durou 20 anos, isto é tão contraintuitivo, é tão contra as evidências. Eu gosto muito da recolha de poesia completa do Manuel Guzmão. Ele publicou não sei quantos livros de poesia e agora recolheu tudo. Agora é difícil voltar a escrever, porque ele está debilitado de saúde. Então recolheu tudo e deu o título genérico de Contra Todas as Evidências. Eu acho que é um bocado isso que estamos a fazer. Estamos a agir contra todas as evidências, porque isto é altamente contraintuitivo. E os Delaunay que estavam aqui a elogiar a Luz do Minho e a comprar bonecas nas feiras que tinham um significado profundíssimo, ou as marionetas que qualquer estudante de arte que usa para fazer estudos, e isso de repente ganha um significado metafísico, não é? Porque marionetas somos nós, não é? I'm Destiny's Fool. Estes autores recuperam o Shakespeare e percebem que o Shakespeare tinha um sentido que o tempo dele não podia perceber. Não é? A construção da subjetividade que o Shakespeare enunciou, quando percebeu, quando enuncia que nós somos marionetes do destino, ou de Deus, ou do que se queira chamar, isso é mais contemporâneo hoje do que no tempo do Shakespeare. É mais verdade hoje do que no tempo do Shakespeare. Sempre foi, mas hoje é mais. E há autores destes que estamos a tratar que se calhar vão ser mais contemporâneos ainda daqui a 50 anos. Acho que agora Posso colocar uma questão? Seria para o Rui, sobretudo, mas não necessariamente. Será que se pode apontar algumas razões para perceber, por exemplo, porque é que dentro, enfim, da movimentação do início do século e no caso concreto do Portugal futurista e da Águia, a Águia consegue, digamos, perdurar, ir até 32, e porque é que o Portugal futurista fica ali? Ao mesmo tempo, também, o que é que isto tem a ver, e com certeza tem, com Portugal que vai, enfim, que instaura a dita República das bananas, lá se que, entretanto, enfim, degenera numa outra coisa. Como é que isto tudo misturado em termos, enfim, olhando sob uma perspectiva de estudos culturais, pode ser entendido, ou algumas luzes podem ser, digamos, alguns focos podem ser por aqui vistos. Há 20 anos, sim. Futurista. Um número, sim. Eu acho que E mesmo, desculpa, para o Orfeu, não é? Sim. São chamadas pedradas no charco. Isto não é feito para durar, isto é feito para agitar. Um projeto destes não pode durar 20 anos. Isto é um projeto iconoclasta. E o iconoclasmo depende dos ícones contra que se está a combater. E esses ícones são profundamente históricos. Aquilo que se está a combater é sempre conjuntural. E eu acho que o Portugal futurista, mesmo como o Orfeu, são afirmações de ruptura. E a Águia não é uma afirmação de ruptura. É à la longue. É pela consistência e pela sistematicidade,
pela durabilidade do seu esforço. A águia está a articular conceptualmente, está a pensar aquilo que eles estão a expressar. Aquilo que eles estão a expressar artisticamente no Orfeu ou no Portugal futurista de forma concisa, é por isso que a linguagem simbólica perdura e se reencarna, se recicla, mas isto é tão conciso, é tão lapidar que não é repetível, não é sistematizável. E a águia tem uma linguagem objetiva, também, embora também tenha uma componente poética, mas a componente, há bocado, vou tentar ser mais claro. Por exemplo, aquele esquema muito pedagógico do Miguel Real, daquelas 4 categorias: modernismo, espiritualismo, providencialismo, racionalismo. Encontramos na águia tudo menos modernismo. É muito difícil encontrar poemas modernistas na águia, com exceção daquelas colaborações do Pessoa e do Mário de Sá Carneiro, que, pronto, mesmo assim, o que eles lá puseram não era... Pode justificar a longevidade? Não justifica a longevidade, mas justifica que eles estavam a falar para aquele tempo e, apesar da diversidade interna da águia, a águia desenvolve em prosa, desenvolve conceptualmente, para usar este modo de dizer, aquilo que está a ser dito de forma concisa, de forma muito condensada, de forma muito irrepetível nestes manifestos. O Portugal futurístico, como o Orfeu, podem ser vistos como manifestos. São rupturas. Isto não pode ser repetido. Isto não pode continuar sempre. O Orfeu, não podemos imaginar um número 20 do Orfeu. É absurdo. Como? Era isso que eu ia dizer. No Orfeu, o Mário Na águia também. 16. E o Amadeu é 18. E o Santa Rita, Que era o editor principalmente do Portugal futurista. Por isso era complicado continuar. Além disso, o Santa Rita queria ter continuado com o Orfeu e porque a desculpa para o Orfeu ter acabado é porque o pai do Sá Carneiro deixou de abrir os cordões à bolsa. E o Santa Rita disse imediatamente: eu pago o próximo número. E o Pessoa e o Sá Carneiro conjuram-se e dizem assim: nem pensar. Orfeu Rita é uma contradição. Fazem uma brincadeira poética que é Orfeu Rita, Orfeu Ífone Rita não pode existir. A saída do número 13 é que é bastante até o suicídio de Mário de Sá Carneiro. Em 35. O Orfeu escreve. Em 35, na revista Sudeste. há uma Esmorece do Amadeu, e creio que houve uma exposição na BN até dedicada na Biblioteca Nacional, dedicada ao arabismo. Pois eu também concordo com a Mariana que houve aqui, no caso então do Portugal futurista, houve essa questão da morte do Santa Rita, e o Santa Rita também era uma figura problemática, um pouco problemática. O motivo que leva o Mário de Sá Carneiro e o Pessoa a prescindir do financiamento que o Santa Rita estava a oferecer tem de ver realmente com uma discordância ao nível do futurismo. Acho que o Santa Rita queria tornar Orfeu uma revista futurista. E é claro que é uma personagem um bocadinho difícil, incompatível com o Sá Carneiro. Acho que lendas, a correspondência. Mulher de Vila Nova. Sim. Que o Sá Carneiro depois parodia na Confissão de Lúcio, mas nas cartas ao Fernando Pessoa, o Sá Carneiro conta alguns episódios de incompatibilidades em que o Santa Rita diz que ele é o performer, é o artista futurista, enquanto o Mário que escreve, que trabalha, que faz poemas, é o operário futurista. E também é uma história contada de que o Santa Rita se queria assumir como o único, o grande futurista. Queria uma representação um pouco narcísica e se calhar estava
a puxar para um entendimento único do futurismo. É claro, estou a especular, e o Fernando Pessoa tinha outra ideia, não é? Estava até a desvincular-se do futurismo. Ele entende a manucure do Sá Carneiro, até as grandes odes de Álvaro de Campos como blagues, portanto interessava a Pessoa essa distância, não é? E o sensacionismo tem essa função de crítica dos movimentos que se estão a formular, tendo em conta que o problema das sensações é também um aspecto do trabalho do futurismo e de alguns movimentos de vanguarda. Eu queria só lembrar também a obra do Eduardo Viana e o trabalho em torno dos brinquedos, das bonecas, acho que é quase que é a revolta das bonecas, Mariana, corrige-me se eu estiver errada, mas e deste período de contacto com os Delaunay, e os brinquedos também são objetos são alguns objetos em que o animismo, esta questão da desumanização e da humanização dos objetos é encenada ou ensaiada, encaixava só aqui mais duas coisas, um pequeno acréscimo. O professor do Amadeu em Paris era catalão. E por isso, e se calhar o Gaudí era, não sei se o Anglada Camarasa se era mais iberista ou se tinha uma consciência mais independentista catalã, que na altura já existia. Então o Ribeiro Calvino, que se correspondeu com o Pascoal? Exato. Isso até foi... Que era tio avô do Amadeu. Portanto, não sei até que ponto esse interesse pela Andaluzia seria veiculado pelo Anglada Camarasa. Só mais... A questão da articulação, acho que também é um dos pontos fortes daquele quadro que está... que é usado no cartaz das cidades do Amadeu, onde se vê os discos simultâneos do Delaunay convertidos numa espécie de articulação, numa visibilidade da transparência que pode, a meu ver, pode estar associada à radiografia. E o Amadeu nas entrevistas, citando manifestos futuristas, porque ele nas entrevistas, sobretudo na entrevista que ele dá ao jornal Monárquico no início da exposição na Liga Naval, está a citar manifestos futuristas, incorporar manifestos, se calhar até num gesto meio performativo. E a radiografia a ideia da opacidade, da impossibilidade da opacidade dos corpos perante o progresso tecnológico, o desenvolvimento científico, é uma questão que eles também trabalhavam. E não sei se... Sim. Se calhar retomava só, para terminar, a questão da pop art, que o professor Renato referiu rapidamente. No caso do Amadeu, isso tem sido ultimamente um pouco sugerido. Enfim, acho que é importante ver a pop art em que sentido. Estamos a falar do enaltecimento do consumo, dos objetos de consumo. Se assim for, eu acho que já há um campo de trabalho em obras do Picasso, por exemplo, que depois fazem um diálogo produtivo, talvez, por exemplo, comparando o Bouillon Cube, um quadro que é sobre uma sopa instantânea, que se vendia em Paris em 1912, com as sopas que
que o Andy Warhol está a fazer. Eu acho que e se calhar não é pop, e se calhar é uma preocupação que pode ser produtiva numa abordagem marxista da história da arte. Aliás, esta citação que eu trouxe e esta consciência da industrialização do sujeito, uma consciência também do animismo da mercadoria, informa as teorias marxistas. Aliás, os estudos sobre animação ancorados no marxismo têm essa consciência. Portanto, há aqui, não estou a dizer que o Amadeu era marxista, quando tem a marca de perfume Cotina, o Mário de Sá Carneiro, mas há aqui um fascínio pela mercadoria, pela velocidade da vida moderna, da cidade, os mercados. Parisiense, o Au Bon Marché, que até o Walter Benjamin também comenta, e que foi paralelamente teorizada na teoria marxista, e eu acho que calma. Só um momentinho. Zé Carlos, conhece a minha pergunta? Não. Gostava de te ouvir. Eu só queria retomar a questão da Águia e do Orfeu. É uma questão interessante. Por um lado, dou razão ao Rui, mas por outro lado, nem tanto. Antes de mais, e até retomando a observação pertinente da Mariana, de facto, por vezes, não foi exatamente o que ela disse, mas há pessoas insubstituíveis. Ou seja, há pessoas cuja morte interrompem projetos concretos. E às vezes as coisas justificam-se simplesmente dessa forma. Em todo o caso, eu queria dizer, enfim, a contrapolaridade que o Rui Lobo estabeleceu entre o Portugal Futurista e mesmo o Orfeu e a revista Águia, falando num caso, acentuando num caso uma dimensão mais revolucionária, que não estaria presente na revista Águia e na Renascença Portuguesa, eu não acho que seja plenamente assim, pelo menos. Acho que se nós lermos o Manifesto da Renascença, tal como ele foi elaborado pelo Pascoais, enfim, agora não recuperando o duplo manifesto, mas se tomarmos apenas o projeto do Pascoais, do Manifesto, e enfim, toda a sua campanha pró-saudosista, há ali um plano, chamamos de revolução, ou de regeneração, ou de ressurgimento, que tinha vários planos. Tinha um plano literário, cultural, mas também social, político, até religioso. O Pascoais, como todos sabemos, prefigurava até a instauração de uma nova igreja, a Igreja Lusitana. Portanto, não era... se isto não é revolucionário, o que é revolucionário, não é? O que se pode dizer, e agora, uma vez mais, dando alguma razão ao Rui, ou neste caso, dando mais razão ao Rui, é que, agora sem juízo de valor, e obviamente, atendendo à época, obviamente há aspectos da mensagem do Pessoa e do seu programa que nos parecem datados. Mas sem fazer juízos de valor, agora não dizendo em que medida nos reconhecemos mais ou menos em cada aspecto do seu programa, havia uma dimensão programática consistente e consequente. Já do lado do Orfeu e do futurismo, e do Portugal futurista, aí há uma dimensão revolucionária, mas eu diria um bocado inconsequente. Porque quando se diz, enfim, toda a gente gosta muito de dizer isto, ser tudo de todas as maneiras, pensemos um pouco, isto é completamente inconsequente. Isto não pode perdurar no tempo. Está bem, mas é possível tentar ser de todas as maneiras, mas está num instante. Isto de facto não perdura no tempo. Aliás, a melhor objeção que eu já, e a melhor refutação, se quisermos, a melhor refutação que eu já li desta palavra de ordem, passa a expressão, é de Leonardo Coimbra, que diz, sem citar o Pessoa, diz de uma forma muito subtil: sim, mas para que algum caminho seja trilhado é preciso escolher. Ou seja, é preciso não ser de todas as maneiras, porque só assim é que há caminho.
Obviamente tendo consciência que na medida em que escolhemos um caminho, estamos nessa decisão a não escolher todos uma infinidade de outros caminhos que poderiam ser escolhidos. Tendo essa consciência e assumindo essa consciência, mais do que essa consciência, essa responsabilidade. Mas, portanto, aí nesse aspecto dou razão. Se o programa de ordem era ser de todas as maneiras, isso de facto só poderia dar um número. Não é impossível, ano após ano, dia após dia, estar sempre... Porque isso é um eterno recomeço. Parece aqueles carros que não arrancam, não é? Estão sempre ali. Só, muito brevemente, o que nos deve fazer pensar é porque é que isto é tão considerado tão subversivo do ponto da polícia apreender isto. Não é? É só isso. Eu queria chamar a atenção. Considerados provocador, tinha a mesma taxa do Almada, tinha Tinha a palavra merda do Álvaro de Campos. Mais do que isso, tinha a manifesta de luxúria e tudo isso foi a polícia considerada que era um atentado aos costumes. Ok. Mas é isso que nos deve fazer pensar. Bem, mas como agora não vamos falar da formação da polícia, nem porque acreditamos que não fosse grande coisa, enfim, gostava, entretanto, e considerando que estamos quase com o museu também fecha, gostava só de deixar aqui assim umas pinceladas para a possibilidade de estabelecer aqui algumas conexões, nomeadamente com o pensamento e, sobretudo, enfim, a poesia de Pascoais. Sobretudo a partir daquelas ideias que, sobretudo pela Marta e pela Ana, a questão da antropomorfização, a questão do animismo, a ligação também depois com toda a parte das marionetas, a questão da desumanização do corpo humano e da humanização das coisas, que está completamente entre os quais. E quer dizer, Maranos é, digamos, uma espécie de manifesto de desumanização e de humanização, enfim, das montanhas, da natureza, toda essa, para além, naturalmente, das implicações que já sabemos que tem, mas, quer dizer, o diálogo entre a poesia, portanto, e entre a expressão, entre a criação poética e a criação, enfim, artística, nomeadamente inserida neste contexto, e ver esta, aliás, e para além do mais, considerando as próprias soluções que a Amadeu tinha também com Pascoais, e a simpatia de ambos um pelo outro, como até também aqui, enfim, Mário Cesarém, que aqui também tem uma especial expressão, embora em outros contextos. Pronto, era só isto, era só tentar ligar ou estabelecer alguma ponte com a criação poética dos quais e esta ideia da antropomorfização, a própria ideia das caricaturas, que era alguma coisa também extremamente caro aos quais, que também se ia entretendo a fazer algumas coisas dessa natureza, mas sobretudo aqui a questão da desumanização do corpo humano e da humanização das coisas, ou seja, esta relação com o mesmo que eu acho que poderia ser importante pensarmos, não é? Dentro de uma perspectiva, portanto, mais plural, alargada. Lugar de Ana, não é? Sim, porque foi muito a partir daqui, e eu sublinho que foi sobretudo a partir daqui, que esta ideia das cidades de Amadeu começou. Ana. Só digo uma coisa, não quero ser chato, mas isso é tão instigante que eu tenho que dizer. No bailado, o Pascoais, como artista, eu dispenso-me de falar, tipo, não tenho competência técnica para avaliar o trabalho do Pascoais como desenhador, ou como pintor, o que queremos chamar. Mas onde ele é um grande artista, é na sua obra poética e especialmente, na minha opinião, na obra poética em prosa. E o bailado é isto, é uma reflexão
sobre a máscara, é uma reflexão sobre nós sermos marionetes, é uma reflexão sobre o grotesco, uma reflexão sobre muitos destes temas que encontramos nestes pintores. O Raul Leal escreve um manifesto sobre o Mário Eloy e o Eduardo de Viana, em que diz que o caso como eles dois é a mesma vertigem. Os críticos literários, os críticos de arte, quando analisam a cor em Amadeu, dizem que ele não desenha para colorir depois. Ele pensa a cor de modo tal que faz explodir o desenho. Ele pensa qual é a forma geométrica, qual é o perímetro melhor para que esta cor tenha o máximo de intensidade possível. Eu acho que esta reflexão que o Amadeu terá feito sobre a cor é a reflexão sobre forma e conteúdo que encontramos na ruptura que o próprio Pascoais opera entre a linguagem, o significante e o significado. E é neste sentido que o pré-modernismo do Pascoais, numa primeira fase, dá o salto para depois o desembocar naquilo que é um momento surrealizante, explosão surrealizante da sua prosa aforística e da sua prosa biografista. Eu penso que há um mesmo movimento nestes pintores que abolem os contornos e nestes poetas que repensam a ligação entre o significado e o significante, fazendo explodir as acessões, fazendo explodir a pontuação, fazendo explodir a referencialidade. Queria dizer alguma coisa? É muito rápida e penso que terá que ficar para um futuro, mas é porque me fez um bocadinho de confusão pensar na possibilidade de não poder ser todas as coisas ao mesmo tempo. Questão que eu ia falar, porque eu acho que nós somos exatamente. Sim, mas talvez. Somos sempre mais algumas coisas do que outras. Simultaneamente, todas as coisas ao mesmo tempo. A simultaneidade, a casa dos Delaunay, como é que. Simultâneos. Mas talvez. Pesquisas óticas. Talvez. Foi no século XIX. Talvez o pensamento a partir do animismo e do antropomorfismo nos ajudasse a desmanchar configurações dessas. Por exemplo, andei a trabalhar um texto de Roger Caillois. É um texto muito pequenino em que ele fala da mímica entre os animais e depois faz uma comparação, não posso aprofundar por causa do tempo, mas ele fala sobre quando uma borboleta se pousa sobre a folha e alisa as asas de modo a que fica semelhante à folha e até que se move com o olhar do observador. E assumindo ou constatando que estes mecanismos de mímica não passariam pelo facto de poderem não ser capturados pelos predadores, porque no fundo eles são comidos na mesma, acabam por ser encontrados nos estômagos dos predadores. Roger Caillois põe a hipótese de haver uma pulsão nos insetos e depois passa também para os homens, uma pulsão em nos tornarmos espaço e em poder ser verdadeiramente semelhante ao outro, apenas semelhante. Ele usa a palavra apenas semelhante. E quando não considerar a possibilidade de poder ser tudo ao mesmo tempo, por exemplo, tem que ser estes exemplos assim mais simples, o poder estar em frente ao mar e perceber que também se é mar, não é? E que o mar também sou eu. É poder quebrar a fronteira entre o sujeito e o objeto e pôr um objeto, uma planta, um animal e um homem no mesmo plano. E eles serão semelhantes. E se calhar isso cruza-se com o interseccionismo do Fernando Pessoa. Pronto. E também há um outro autor que até tem um sítio online, o website dele, é o David Abram, que foi convocado para as conversas que tem havido no Teatro Maria Matos, em que o sítio dele chama-se Wild Ethics, e em que ele vai convocar
por exemplo, em várias culturas, a experiência do ar, em que o ar transporta a vida e que é a respiração que nós todos respiramos, e então poderia ser através do ar que nós comunicamos. Inclusive, ele vai à origem do alfabeto, o alfabeto no hebraico, em que não se registavam as vocais, precisamente para que quem lesse teria que trazer essa vida do sopro, do ar e da vida do alfabeto e das palavras. É um trabalho imenso, creio ter a coragem de desmanchar o corpo e encontrar outras formas de corpo. Todo o trabalho de marionetes, de encontrar espaço nas aplicações, pode ser muito útil, não é? Para poder fazer circular. Mas creio que o estudo, inclusive, a partir de várias culturas, para podermos considerar várias perspectivas, para ampliar as perspectivas do leninismo e do antropomorfismo, nos possa tirar do lugar de sujeito como entidade suprema, não é? Porque já falámos, os deuses não nos estão a falar, ficou o homem no lugar de Deus e também não está a resultar muito bem. Bom, o Rui começou por se queixar da forma como isto estava montado e que era, de certa forma, contrária ao espírito dessas pessoas que hoje evocámos, e eu vou-lhe dizer que tivemos um Amadeu africano, um Heidegger africano, um António Variações, herdeiro de Amadeu, e, por último, um Amadeu marxista. Epá, se isto não é transgressão, se isto não é transgressão... Manhattan é amarelo. Pronto. Ai não, é amarelo. É amarelo. Então vamos fazer uma sessão em Manhattan, neste sítio. Era uma boa ideia. Não, Manhattan. a próxima é em Coimbra. Próxima sessão em Coimbra, E há se duas estiverem coisas por lá. que eu vou dizer. O meu Mário Cláudio tem um romance magnífico sobre o Amadeu, e outra é alguém que ficou aqui ausente da nossa conversa, que é fantástico, que tem 26 cartas escritas ao Amadeu, que é o Manuel Laranjeiro, que também se mata em 1912. Sim. Pronto. E obrigado a todos. Até à próxima.